Essa história do INSS parece não ter fim. Vai demorar muito para a gente chegar nos culpados, porque, como eu mostrei para vocês, o Lula não tem pressa. A equipe do Lula está assim tranquila. E aí, quanto mais a gente escuta falar desse assunto, mais coisas absurdas vêm à tona. Agora eu vou trazer uma matéria da CNN para vocês que eu ouvi e falei assim, gente, não, pera. Tem advogado comprando lista com nomes de aposentados que estão com problemas com o INSS, ou porque foram roubados, como aconteceu agora, né? Milhares de pessoas, vai ter gente pra caramba para advogado ir lá defender. Então tem gente vendendo essas listas e também tem gente que vende listas de pessoas que estão querendo entrar na justiça para, sei lá, tentar algum benefício ou porque perderam algum tipo de benefício, enfim, advogados comprando listas com nomes de aposentados do INSS. Isso é normal. Isso já acontecia. Não é por causa deste problema do INSS de agora. Não, isso já é rotina. Ó. Os advogados são bombardeados com pessoas que ligam e falam: hey, olha só, nós temos uma lista com essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas. E adivinha de onde vêm essas listas? Direto da Previdência Social. Exato, vamos lá. Eu me assusto com as notícias do Brasil porque são coisas tão absurdas que vai chegar uma hora, que eu acho que já está acontecendo, de coisas muito absurdas acontecerem e o brasileiro está tão anestesiado que eles falam assim, nossa, já imaginava isso, alguma coisa do tipo. Por que eu falo isso, né? Meu marido às vezes descobre notícias do país dele ou de outro país ou até mesmo daqui da Austrália. Ele fala assim, você não acredita que eles fizeram tal coisa, tal coisa. Eu falei, isso é normal no meu país, isso é normal no Brasil. Ele fala, como assim? Eu falei assim, isso é assim que funciona a corrupção por lá. Porque é tão absurdo na cabeça dele que para ele é novidade e pra gente, a gente já tá há anos-luz. É isso, meus amigos. Triste. 7h51, novo dia de volta, já com Pedro Duran aqui ao meu lado. Conteúdo exclusivo que trazemos a partir de agora aqui no Novo Dia. Como falamos anteriormente, Pedro Duran vai trazer para a gente mais detalhes sobre o que está acontecendo com os dados dos aposentados do INSS. Pedro Duran, o que você descobriu ao longo de dias aí de apuração? Pois é, Carol, eu descobri que os dados de aposentados e pensionistas do INSS, dados pessoais, dados sigilosos, estão sendo vendidos por empresas numa espécie de mercado clandestino. Empresas? Eu acho mais que o próprio pessoal do INSS, que tem os seus capangas contratados, e aí a pessoa só liga e vende. Não tem empresa. Porque a pessoa vai ter um CNPJ lá, e aí para ser investigada é mais fácil. Enfim. De comercialização dessas informações. O público-alvo são advogados que atuam nesse setor previdenciário, bancário, e que usam essas listas, infringindo o Código de Ética e o Estatuto da OAB para poder captar clientes. É isso que eu ia falar. Advogado infringindo as próprias leis para defender o aposentado sobre algum problema que ele tem. Mas infringindo as leis. De uma forma completamente irregular. Só o Brasil. Nos últimos dias eu conversei com esses golpistas que vendem estas listas e, imaginando que conversavam com um advogado, eles me passaram detalhes desse negócio ilegal que é a venda de informações, que além de tudo fere a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai mostrar então agora, numa primeira tela, o destaque da nossa conversa por WhatsApp, que essas listas... Ou seja, os advogados corroborando com esse tipo de coisa. Gente, eu falei em outros vídeos meus, já não lembro em qual vídeo, que profissionais estão atuando com as loucuras que estão acontecendo no Brasil. Eu lembro, foi sobre o bebê reborn, né, que advogados estão processando, ajudando pessoas a processar a empresa porque a empresa não deu licença maternidade. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês assistirem esse absurdo, pois é. E agora outros profissionais, advogados, indo contra as leis para conseguir clientes. Olha que insanidade. São vendidas pelo WhatsApp, né? A empresa se comunica pelo WhatsApp e faz o pagamento por Pix. O vendedor diz: a lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem?
E ele diz, sim, e logo me manda uma tabela de valores. O que tem nessa tabela de valores? 500 nomes, R$150. 1.000 nomes, R$250. Até 5.000 nomes, R$350. Até 10.000 nomes, R$450. E o estado completo por R$600. E eu pergunto, isso para descontos indevidos? E ele responde, para descontos indevidos e bancário, doutor. O que eles fazem, Carol? Por que bancários? Porque também o banco faz os seus esquemas também, né? Cobra algumas taxas que vocês nem sabem que vocês estão pagando. Eu acho que eu lembro que já aconteceu isso comigo quando estava no Brasil, só que eu olhei meu extrato e falei assim, mas o que é isso? Aí a moça falou, é porque é um benefício tal. Eu falei assim, não, tira, eu nem uso, nem sei o que é isso. Nossa, foi uma dificuldade para tirar. Bancos também fazem, mas eu acho que não é na proporcionalidade que fizeram com os aposentados do INSS, né? Você pede por encomenda uma lista relacionada ao INSS com um filtro específico. Poderia ser, por exemplo, pessoas que tiveram auxílios do INSS recusados, como o auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria. Mas, nesse caso dos descontos indevidos, na verdade é uma lista com quem teve descontos de entidades associativas nos últimos meses, tem parcelas debitadas do benefício do INSS e poderiam ter valores a receber e reivindicar. Por que essas listas são comercializadas? Porque os advogados podem usá-las para entrar contra o INSS e as entidades com um processo de danos morais, que renderia, por exemplo, o dobro do valor e até mesmo uma indenização para o aposentado, para o pensionista. Olha que loucura. Essas listas são vendidas pelas pessoas que estão no INSS. A pessoa que trabalha no INSS. Aí ela tem esses dados, ela entrega para um outro cidadão ou vende para um outro cidadão que vai vender isso para o advogado. Ou a pessoa mesmo deve ter uma parceria com, sabe, um grupo, e eles vendem isso para os advogados. Aí os advogados vão entrar na justiça para ir contra o INSS. O próprio INSS vende a lista para que o advogado processe o INSS. Olha isso. Entenderam? Que loucura. O advogado, obviamente, ficando com parte desse dinheiro. O mais curioso é que, como eles têm um controle muito informatizado desses dados, os golpistas, você consegue filtrar por cidade, por estado, até mesmo por bairro, porque até o CEP, o endereço dessas pessoas, eles têm. De modo que o advogado consegue ter ali próximo do escritório dele um raio-x de todo mundo que teve problemas com o INSS, por exemplo. E com isso o advogado entra em contato direto com esse aposentado. Exatamente. Há alguns lugares... Então, meu amigo aposentado, se algum advogado entrar diretamente em contato com você, sem você falar com ele, pode ter certeza que os seus dados foram vendidos para esse advogado. Então, ele não é uma pessoa, talvez, uma pessoa com tanta credibilidade assim. Então, prestemos atenção nisso. Essa é uma das empresas, tem outras empresas que eles vendem, inclusive, além da lista, o disparo em massa para esses advogados, para esses aposentados e pensionistas, para conseguir captar os clientes para os advogados. Uma espécie de propaganda. Exatamente, uma propaganda completamente ilegal por dois motivos. Primeiro, porque se baseia em dados que não poderiam ser comercializados, nem sequer obtidos. Sim. E segundo, porque fere as normas de ética dos advogados brasileiros. Numa segunda tela, a gente tem mais um destaque dessa conversa entre o vendedor dessas listas irregulares e também a gente como supostos interessados. Eu pergunto a ele, como é que vocês conseguem esses dados? De que forma que vocês obtêm? Mostrando até uma certa insegurança para poder supostamente adquirir aquela lista. E ele diz, temos uma equipe responsável pela captação. Equipe. E depois apuram os dados com o pessoal dentro da Previdência. Dentro do INSS. Essa é a resposta do vendedor. Que tem alguém dentro do INSS, do DataPrev, do Sistema Previdenciário Brasileiro, que fornece os dados para eles. É óbvio, porque se uma pessoa tem dados que são sigilosos, alguém de lá de dentro deu essas informações para essas pessoas. É a mesma coisa. Quando a Virgínia... Agora é outro assunto completamente, mas só para basear, né? A Virgínia deu o contrato dela para o pessoal do Senado. E aí, a Soraya falou assim, pode ficar tranquila, vamos guardar as informações do seu contrato. E aí, essas informações vazam? Quem foi que deu? O pessoal, alguém do Senado.
não estou falando que foram os senadores, mas alguém que trabalha na equipe dentro do órgão, vendeu essas informações, por exemplo, para a Folha de São Paulo, né, que eu falei aqui para vocês, também vou deixar o vídeo aqui se vocês não sabem do que eu estou falando. Exatamente isso. Sempre tem alguém dentro que vende, que fala assim, informação privilegiada, vou conseguir uma grana, vai lá e vende. Sempre, mas a pessoa está dentro do espaço, do órgão, da empresa, enfim. O que você me recomenda comprar dessas listas de aposentados que tiveram descontos indevidos de associação? E aí vem a recomendação do vendedor. Para começar, eu indicaria o de 500 nomes. Assim, o senhor trabalha nela, vê o resultado e depois leva mais. Se for disparo em massa, dá para levar mais. Falando já que existe essa estratégia do disparo em massa. Aliás, Pedro Almeida, advogado especialista em direito previdenciário. Disparo em massa é trabalho de assessoria de imprensa, tá, galera? Por exemplo, eu trabalhei em assessoria de imprensa, onde eu tinha uma lista com os nomes e e-mails de muitas pessoas da imprensa, das quais eu queria vender aquela notícia. Por exemplo, eu trabalhava com uma empresa específica para várias empresas, representando várias empresas, e aí eu pegava e escrevia um texto, essa pessoa vai fazer um evento X, ou essa pessoa está disponível para falar sobre determinado assunto, então você pode conversar com ela sobre isso aqui está no auge, então a gente monta uma matéria e dispara em massa para jornais, revistas e todo mundo. Então é um trabalho de assessoria de imprensa. Quem faz isso? É uma equipe gigante que tem até assessoria de imprensa para disparar e-mails para advogados. Uma coisa muito profissional, minha galera. De Goiás, conversou comigo, Carol, e falou sobre como essas listas chegam nos advogados. Ele é um dos advogados que recebe essa propaganda dessas empresas e claramente não compra porque sabe que isso é completamente ilegal e fere uma série de regras. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, nós, advogados, somos assediados diariamente com esse tipo de lista. E não só nós, quem queira e quem pague vai ter acesso, abrindo assim uma oportunidade imensa para os golpistas agirem. Eu já atuo frente ao INSS há 8 anos e posso garantir, os descontos das aposentadorias é apenas a ponta do iceberg de um INSS totalmente frágil, vulnerável e com um sistema de segurança crítico. Aí então a fala do Pedro falando claramente que as listas são a ponta de um iceberg que tem muitos outros problemas em relação à proteção de dados e à garantia do sigilo e do respeito aos nossos aposentados e pensionistas. Gente, eles devem vender todas as informações possíveis e numa velocidade altíssima, porque a venda dos nossos dados online é tão rápida que se você abrir uma página agora, você vai aceitar lá os cookies, né? Você vai entrar na página, sei lá, vai ficar 1 minuto para ver um tênis ou para ver informações sobre, sei lá, procurando emprego, qualquer coisa. Você vai no Instagram, você está aqui na internet, não está na página do Instagram. Quando você vai no Instagram ou no TikTok ou, sei lá, em qualquer lugar que tenha propaganda, tá lá exatamente o site que você acabou de entrar, não faz 30 segundos. É de uma rapidez que eu fico assim chocada. Aí o pessoal fala, se você falar alguma coisa aqui, o telefone te escuta. Eu acho que nem é isso. É você acessou. Tem alguma... Eu não sei como é que funciona isso, tá? Mas a conexão é braba, meus amigos. O negócio é assim, ó, dá match numa rapidez que é assim, impressionante. Trouxemos também aqui um trecho da fala desse vendedor, quando ele fala como essas listas devem ser usadas, recomenda ao suposto advogado qual que tem que ser o comportamento dele e fala um pouco sobre essa comercialização. Vamos ouvir o que ele disse. Boa tarde, doutor. Não, fica tranquilo, eu entendo a sua preocupação. Dando risada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Calma, doutor, eu entendo a sua preocupação, mas com a gente é ponta firme, vem de lá do INSS. A gente está quase 2 anos no mercado já, nunca tivemos problema, não tem como ter, porque nossos dados são todos legais. Como assim, gente? Como assim os dados são legais e autorizados? Os dados, mas o que você faz não é. E autorizados. Fala como se fosse profissional. Não, eu estou dentro da legalidade, meu doutor. Fique tranquilo, tudo legalizado por aqui. E temos advogados fixos com a gente também. Eu sei que é complicado, porque hoje em dia na internet está complicado de golpe, ainda mais questão de advogado.
complicado de golpe. Não, esses golpistas falam como se eles não fossem golpistas. Não, hoje a internet está complicada, tá cheio de golpe, mas conta com a gente que os dados são fera, viu? Os dados são reais. O golpista falando de golpe. Ah, da questão da OAB, que é complicado mesmo, é uma coisa super séria. Mas aqui eu posso garantir que é totalmente seguro. Mas assim, na maneira de questão de aquisição, eu acho melhor adquirir o pacote menor. Daí o doutor trabalha nesse pacote uma semana. Daí se der boa, que eu tenho certeza que vai dar, o senhor retorna e daí pega mais. Sim, assim, se der boa, meu parceiro, entendeu? Você vê que é o cara da malandragem já, é o cara, né? Ah, então, doutor, se der boa. Uma demanda maior, entendeu? Que acho que é mais fácil, daí acostuma também, pega o jeito do negócio, fica bom. Detalhe, Carol. Tem golpe na internet, Pedro Duran. É isso. Ele tá tratando como se fosse... Até ela zoou. Tem golpe na internet. Pois é, o golpista alertando o advogado sobre golpes na internet. Que brisa, galera, que brisa. Isso é uma coisa legal, até para eventualmente ludibriar as pessoas que compram esses dados dos outros, né? Dados vendidos ilegalmente. Tem um detalhe que eu acho que é importante que a gente mencionar o seguinte: essas listas, elas não são estáticas, elas são atualizadas semanalmente. Ou de hora em hora, entra um, vai lá, ó, porque a partir do momento que entra no sistema do INSS, é um a mais que pode ser vendido, é dinheiro a mais que entra aqui no bolso dos golpistas, segundo o cara não legalizado, né? E do advogado. Isso ficou claro durante a conversa, também o envio dessas prévias dessas listas. Ou seja, de alguma forma, eles conseguem ter algum sistema que atualiza essas listas conforme você tem novidades no trâmite dos processos do INSS, por exemplo. O sistema chama, deve ser, eu não sei que nome que eles dão, é o sistema do INSS. Eles têm acesso ao sistema do INSS. Eles devem ter o código, a senha de acesso da pessoa que trabalha no INSS, porque é a pessoa do INSS, gente, pelo amor de Deus. Então, há uma lista, por exemplo, das pessoas que tiveram benefícios do INSS negados em abril. Ou seja, a gente está falando do mês passado, a gente está falando de 30 dias atrás, mas as listas são atualizadas semanalmente, quinzenalmente, a depender de qual é o foco. E do mês que teve a operação da Polícia Federal e da CGU. Exatamente, a gente está falando da venda das listas em meio a uma investigação que inclui, inclusive, o vazamento de dados do INSS. Para poder explicar por que isso é ilegal, irregular e pode ser considerado um crime, trouxe aqui um destaque da LGPD. Precisa... Eu acho que já é nítido, não é? Mas vamos lá, traz pra gente a informação, traz. Geral de proteção de dados é uma lei relativamente nova aqui do Brasil que diz o seguinte... Porque precisa de lei para isso, né? Você vendeu um dado de uma pessoa, né? Um dado pessoal que você deu para um departamento do governo trabalhar para você, a seu favor, vendendo para outra pessoa, precisa de lei e falar, ei... Isso não é permitido, mas tudo bem, né? No Brasil precisa deixar tudo bem claro, né? Artigo 7. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Primeiro, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Não houve consentimento pelos titulares dos dados, que são os aposentados e pensionistas, nem para a venda dessas listas, nem para a divulgação para nenhuma outra instituição. Os aposentados que assistem a gente sabem que todos os dias eles são importunados por bancos e por clubes de benefícios e por gente querendo vender todo tipo de coisa, de cartão de crédito, a empréstimo bancário, empréstimo consignado, porque os dados são vendidos a... Coitados! Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que quando você é uma pessoa idosa, que você quer paz, você sofre com isso aqui. Gente, não dá para ser nem idoso no Brasil. Pelo amor de Deus, não dá nem para descansar em paz. Preço de banana, como a gente viu. Eu conversei com 3 desses aposentados, com a ajuda do Vitor Bonetes, aqui, nosso colega da CNN. A gente chegou até outros nomes, confirmou que eles eram verdadeiros, mas 3 aposentados das listas, eu falei pessoalmente com eles. E todos se disseram indignados com a venda de dados que estava sendo realizada pela internet por esses golpistas a preço de banana. Entenderam por que
que tantas ligações são feitas para eles diariamente. Há também aqui um destaque do Código de Ética da OAB, que ajuda a entender por que os advogados não podem usar essas listas para trabalhar. Diz o seguinte, Código de Ética e Disciplina da OAB, artigo 39, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O X da questão aqui é captação de clientela. O advogado não pode fazer uma captação ativa de clientes. Ele só pode fazer uma captação passiva, ou seja, o advogado tem que ser escolhido e não ir atrás dos clientes com um disparo em massa para poder importunar essas pessoas e tentar buscar os seus clientes. Conversei também com o Maurício Felberg. O Maurício é relator, presidente da terceira turma aqui do Conselho de Ética, do Tribunal de Ética da OAB em São Paulo. Ele também é especialista em ética profissional. Ele explicou um pouco dessa lógica dos advogados não poderem usar essas listas e o que pode acontecer com quem faz isso. Vamos ouvir. O cliente deve procurar o advogado, o cliente escolhe o advogado, alguém da sua confiança, para que haja entre eles esse elo de confiança tão necessário, tão basilar na relação cliente-advogado. Claramente, esse tipo de prática, vazar dados, fere de morte a LGPD. Que ângulo que se analisa a questão, ela é condenável. Esse tipo de prática pode também, por fim, tangenciar a própria esfera penal, se houver concurso de agentes para fins ilícitos e indevidos. E por essa razão é que se espera que as investigações ora em curso perante a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público tenham andamento e tenham conclusão para que todos os responsáveis por essa prática sejam efetivamente punidos. E aí eu pergunto, tá, beleza, eles vão ser punidos. Os advogados podem ser presos porque eles estão agindo contra a lei, comprando dado de pessoas que estão sofrendo porque outras pessoas estão fazendo desconto no INSS dessas pessoas. Os aposentados estão sofrendo por todos os lados. Então esses advogados também deveriam ser investigados e punidos. Tudo bem que eles podem falar, não, eu estou tentando ajudar esse aposentado a ganhar o direito dele na justiça, por isso que eu comprei a lista. Está ajudando, mas ele está ajudando em causa própria também, porque ele vai querer a bonificação dele, né, o retorno. E não porque o aposentado realmente procurou esse advogado. Gente, o Brasil não é para amadores, porque eles vão alegar que eles estão fazendo o bem para o aposentado, mesmo estando fora da justiça. Carol, para a gente concluir então, eu consegui chegar até essas informações no contato direto com os aposentados e com os advogados. Deixei já aqui, mas reafirmo o meu Instagram, que é uma forma de contato direta, é o @pedromelete com 2 T's, eu respondo diretamente. Enfim, a matéria é essa. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acham disso. Porque assim, meus amigos, que essa fraude do INSS é uma das maiores corrupções que já aconteceram no Brasil, em cima do mensalão, petrolão e outras coisas que a gente já teve, acredite se quiser, sufoca o Brasil, sabe? Não tem um momento de uma crise específica que algo venha para ser bom para a população no geral. Sempre tem alguém querendo tirar o seu pedaço, o seu pitaco, se aproveitar. Isso é que irrita no Brasil, todo mundo querendo se aproveitar de todo mundo. É triste isso, galera. Enfim, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Espero ter informado vocês. Um beijo, até a próxima e tchau!